Vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? Vamos trabalhar agora com área. Então, quando eu pego incógnitas, né, x, y, qualquer letra, parte literal de uma expressão algébrica dentro da geometria, e eu vou calcular área, eu vou usar a fórmula que a figura exige, né? Um quadrilátero, a forma de área, que é saber quanto é a área, é saber o preenchimento, não o entorno. Igual o perímetro, você soma os lados. A área é a parte interna dessa figura geométrica. Qual que é a fórmula do quadrilátero? É a base vezes a altura. Se eu tenho um quadrado aqui, todos os lados vão ser iguais. Então, qual que é a expressão algébrica que me descreve a área desse quadrado aqui? É x, que é a base, vezes o x, que é a altura. X vezes x é igual a x ao quadrado. Se eu fizer aqui a área do retângulo, a fórmula que eu vou usar é a mesma, base vezes a altura. A base aqui é x mais 1, tá? Por quê? Porque essa medida aqui é igual a essa medida, e essa medida aqui é igual a essa, certo? Se eu fosse fazer o perímetro, eu ia simplesmente somar todos os lados. Como é área, eu vou multiplicar base vezes altura. Então, ó, não importa a ordem, tá? Eu vou primeiro colocar aqui a altura, porque a base, eu tenho uma parte que é literal e uma parte que é numérica, então tem que pôr isso entre parênteses. Aqui entra uma propriedade da matemática muito importante, que é a distributiva. Então, eu vou distribuir a multiplicação, eu estou multiplicando, certo? Então, eu vou fazer x vezes x, então, eu multiplico pelo primeiro termo, e x vezes 1, que é o segundo termo. Vamos ver quanto que dá. X vezes x é x ao quadrado, e x vezes 1 é x. Então, esse é o resultado da expressão algébrica que me diz qual é a área desse quadrilátero. Vamos fazer aqui com outros valores, tá? Ó, x vai ficar aqui do lado de fora. E aqui, a base vezes a altura. Só que aqui eu tenho outros valores, tá? Vou aplicar a distributiva também. X vezes x é x ao quadrado. E x vezes 2 vai ficar mais 2x. Ok? Então, exemplos de como você calcular a área de figuras geométricas, aqui no caso são quadriláteros, e com álgebra. Vamos agora para uma outra parte da álgebra, que é uma questão de interpretação. Pois é, a matemática ela também tem uma linguagem, tá bom? Então, tá, eu vou tampar aqui, dá uma olhadinha aqui no que tem. São afirmações matemáticas que vocês vão ter que transformar num símbolo matemático. Então, dá um pause no vídeo, lê uma por uma e tenta traduzir essas afirmativas em símbolos matemáticos, ok? Então, tá, conseguiram? Essa parte é um pouquinho mais difícil, né? Porque envolve também uma leitura e uma interpretação que às vezes é mais complicado. Então, vamos fazer uma por uma, tá? Quando eu falo um número e eu não estou especificando que número é esse, pode ser qualquer número. Então, eu vou colocar uma letra qualquer. No caso aqui, eu escolhi colocar o X, tá bom? Vamos para a próxima. Um número, então seria o X, certo? Mais seu dobro. O dobro de um número é 2x. É igual a 18. É igual a 18. Tá vendo uma equação? Aqui, no caso, eu tenho uma equação algébrica, tá? Vamos passar um pouquinho para cá. A próxima. Um número
mais o seu quadrado. Um número, ó, x, mais o seu quadrado. Qual que é o quadrado desse número? X elevado a 2. Um número par, tá? O número par eu vou sempre expressar assim, ó, 2 vezes o x, tá? Um número ímpar é 2 vezes o x mais 1. Aí eu vou ter sempre aqui um número ímpar. O quadrado de um número par. 2x, que é o número par, elevado ao quadrado. O dobro da soma de um número com outro. O dobro da soma de um número com 8. Aqui, ó, a gente tem que colocar entre parênteses, porque o que que acontece? O dobro é desse número mais 8, então tem que ter o parênteses aqui, ok? A terça parte, então vou dividir alguma coisa por 3. Se fosse a quarta parte, dividiria por 4 e assim por diante. Da soma de 2 números consecutivos. Então, tá, eu vou ter que dividir por 3 a soma de 2 números que são consecutivos. Primeiro número que eu não sei, eu vou pôr x. O número que vem logo depois do x, que eu também não sei, vai ser x mais 1, tá bom? Tudo isso dividido por 3. Se fosse o número antecessor, eu teria que fazer x menos 1, ok? A metade de um número. Metade de um número eu sempre vou dividir por 2. O dobro de um número, 2x, menos 5. 5 é igual a 11. Igual a 11. Tá vendo que eu tenho uma equação algébrica aqui também? Vamos, então, resolver essas duas equações, porque todas as outras são expressões algébricas, certo? Então, vamos resolver e relembrar como é que eu resolvo uma equação algébrica, tá? Então, vamos lá. A primeira, que é x mais 2x igual a 18. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar os termos semelhantes. Eu posso juntar esse x com esse 2x. Por quê? Porque eles são semelhantes, tá? Eu tenho uma parte numérica e eu tenho a mesma parte literal, ou seja, x. Então, eu posso juntar. 1x mais 2x, 3x, tá? A parte numérica eu vou repetir, igual a 18. Só que eu não quero saber 3x, tá, gente? Eu quero saber só x. Então, esse 3 que tá aqui, eu tenho que passá-lo para o outro lado. Eu sempre vou mudar o número de um lado para o outro da equação, mudando a operação que ele está fazendo a operação inversa. Se aqui, então, ele está multiplicando, do outro lado ele vai estar dividindo, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, o meu x, né, que eu consigo descobrir o valor da minha variável. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade. Então, o x aqui é 6. Vamos para o outro exemplo. 2x menos 5 é igual a 11. Então, o que que acontece? Vamos supor que essa equação, ela tem um lado, tá bom? Do lado direito, você tem que colocar os resultados numéricos. Então, todos os números, eles vão vir para cá. E do lado esquerdo da equação, o que que eu tenho que deixar? Eu tenho que deixar o meu x. Não é o x que eu quero saber? Então, ele tem que ficar sozinho do lado esquerdo. Então, eu vou passando número por número para o outro lado da equação, mas eu tenho que fazer isso um de cada vez. Então, aqui, eu tenho 2 que está junto com x e eu tenho o menos 5 que está sozinho. Primeiro, eu tenho que passar esse número que está sozinho. Ele é negativo aqui, ele está participando de uma subtração. Quando eu mudo ele de lado na equação, ele vai fazer a operação inversa. Então, ele vai passar mais 5, ok?
Então, vai ficar 11, porque o 11 eu não vou fazer nada com ele. Ele não tá aqui agarradinho no igual. Ele vai continuar agarradinho aqui no igual. Você não vai mudar ele de lugar, tá? O mais 5 eu trouxe do outro lado. Então, por isso que ele ficou positivo. Eu posso já fazer essa conta, porque são termos semelhantes. É número com número, então eu junto. 11 mais 5, 16. Do outro lado, o que que ficou? O 2x. Eu ainda tenho que tirar esse 2 daqui. Por quê? Porque eu não quero saber quanto que é 2x. Eu quero saber só quanto que é x. Passando esse 2 que ele está multiplicando para o outro lado, ele vai passar dividindo. Quem multiplica, divide do outro lado, ok? Então, 16, que era o meu resultado anterior, né? Que era o número que tinha aqui. Dividido por 2, dá 8. E eu chego ao fim da equação. E eu descubro que o valor do meu x é 8, ok?